O São Paulo segue aí na caçada de jogadores para reforço, principalmente na posição de centroavante. O que eu ouvi é que o São Paulo está trabalhando firme nessas questões. 30 dias, são 48 dias mais ou menos para a gente abrir a janela. Então não está tão longe, não está pertinho, mas também não está tão longe para a gente poder fazer essa análise sobre a questão dos dias que a gente tem aí em aberto até a gente abrir a janela. E a gente sabe que quanto antes a gente corre, quanto mais rápido a gente se prepara, mais rápido o jogador chega, mais rápido o jogador faz exame médico, mais rápido o jogador se adapta ao grupo, mais rápido o jogador é apresentado, mais rápido ele faz a parte de condicionamento, e aí vai adaptando, principalmente nesse período de pausa. Esse período pode ser fundamental, pode ser uma virada de chave em todos os sentidos. O São Paulo, obviamente, vai querer contratar um jogador de um perfil que se adeque a determinadas situações, que é o que o próprio Belmonte falou, que era uma informação que a gente tinha dado, que o São Paulo ia buscar o centroavante, foi corroborada, eles estão dizendo, estamos procurando, estamos vendo. Ele abriu, inclusive, a possibilidade, a prerrogativa de ser troca, que é uma coisa que a gente já discutiu, que inclusive o Igor Vinícius é um jogador que tem essa possibilidade de sair, de ser trocado, de coisa. É um dos jogadores que o São Paulo aí pode fazer esse vislumbre, tá bom? E para dizer para vocês como está essa situação de busca de jogadores, no caso do São Paulo trazer atletas. No que tange ao São Paulo vender jogadores. Neste momento, o São Paulo tem sondagens sobre alguns jogadores, tem consultas de jogadores, zero propostas oficiais por atletas, tá? Não tem proposta oficial por nenhum atleta do São Paulo na mesa do clube hoje para a contratação de nenhum jogador. Mesmo no caso do Lucas Ferreira, sim, mesmo no caso do Lucas Ferreira, até porque o Lucas Ferreira, para sair por multa, que era aquilo que o Cruzeiro queria, etc., que os clubes sondaram, eles teriam que combinar com o staff do jogador para sair. O Lucas Ferreira, o São Paulo, eu ouvi e soube que tem gente falando aí, eu não sei quem foi, que o São Paulo teve a proposta do Lucas Ferreira recusada. Na verdade, o São Paulo enviou uma primeira proposta para o Lucas Ferreira com uma perspectiva de remuneração em que envolvia aumento de multa e envolvia um escalonamento de salário. O que não foi aceito, que eles querem ter, é um aumento de salário inicial maior e depois o escalonamento mais leve, mais gradual. O que o São Paulo tinha proposto é um aumento menor no ano de 2025 e um aumento maior para os próximos anos. O que o staff dele quer é um aumento maior agora, com pagamento de luva, e depois um escalonamento menor. Então não é que a proposta do São Paulo foi recusada e a renovação do Ferreirão está em risco. A conversa está em andamento, que é o São Paulo tem contrato com o Ferreirão hoje, o São Paulo tem um contrato até vigente com o menino até 2028. O que o São Paulo quer fazer é aumentar a multa e dar uma meritocracia para ele, o que eu já disse para vocês também, tem que ser avaliado com muito cuidado, porque Matheus Alves e Jean Francisco também estão nesse bolo, e aí quando o São Paulo aumenta o salário de um, vem todos os outros atrás pedindo e cobrando valorização da mesma forma. Lembrando que o Henrique Caro também teve uma valorização no final do ano passado, também renovou com o clube, entre outros jogadores. O São Paulo tem Igão, tem Mike, tem uma série de jogadores que o São Paulo também quer fazer esses ajustes. Claro que cada um tem o seu timing, a sua situação e a sua relevância para o time profissional, inclusive agora. Uma coisa é você ter subido bem, você ser um destaque na base. Outra coisa é você ser um destaque no time do Zubeldia e ser um dos jogadores utilizados e estar tendo essa predominância, essa relevância toda dentro do cenário. É a constatação que se faz. Então, resumindo, a conversa com o Ferreirão está em bom andamento, foi o que eu apurei, inclusive, ontem à noite sobre esse assunto. Não existe hoje um temor dentro do clube, uma preocupação dele sair, por conta do bom relacionamento e por conta do bom andamento das conversas que tem, inclusive do garoto. O garoto quer ficar no São Paulo. Isso tem o seu peso. O menino fala: quero ficar aqui, quero jogar, estou feliz, estou satisfeito de estar no clube e não quero ir embora. Coisa do Alves, quando se fala assim, mas o Alves pode ser vendido, pelos valores que chegaram, até o staff dele, lembrando que é o Bertolucci, é um empresário fortíssimo. Com certeza o Bertolucci ele vai querer mandar o Matheus Alves para um polo muito melhor do que ir para a Rússia. E se for para a Rússia, ele vai com certeza sangrar os russos para conseguir coisa muito melhor do que conseguir 64 milhões fixos e mais 30 e pouco variável. Com certeza isso é uma questão óbvia. Isso a gente não precisa nem ir muito longe. O empresário do cacife do cara, do peso que ele tem no mercado internacional e interno, eles não vão vender por esse valor. Com certeza eles vão querer exigir uma coisa maior. Até porque o Alves vem jogando, vem tendo minutos, vem aparecendo, e quanto mais ele aparece, quanto mais ele joga,
mais ele referenda o valor dele, a precificação dele para o mercado. Mesma coisa Ferreirão, entre outros jogadores, que é o que o pessoal fica na dúvida. O Igor Vinícius já falou que não tem tendência a ficar, que inclusive pode ter uma saída precoce no meio do ano, que é uma possibilidade que o São Paulo tem. A polêmica dos últimos dias, que eu estava aguardando para falar para vocês aqui, é sobre o Alan Franco. Ah, o Alan Franco não está renovando, o São Paulo está aí há menos de 2 meses de poder ver o jogador assinar um pré-contrato com outra equipe, está a preocupação, e aí surgiu a informação de que o Palmeiras poderia vir para cima do Alan Franco para fazer uma proposta para ele para fazer renovação. Eu vinha falando já para a maioria das pessoas aqui nos vídeos que o andamento da negociação considerado pelo São Paulo é positivo, é bom. O Alan Franco também sinaliza que quer permanecer no São Paulo e o staff também não tem uma postura nociva, tóxica na relação da negociação de permanência do jogador para o São Paulo, apesar de querer valores maiores, querer uma série de coisas. O Alan Franco, ele mudou o patamar dele dentro do clube. Ele passou a ter um patamar quase que de. Eu chamo assim, o Alan Franco, ele para mim hoje é um pré-ídolo. Se ele ganhar mais títulos jogando, se ele conseguir se firmar mais tempo, conseguir ficar, ele tende a fazer uma trajetória parecida com a do Arboleda. Acho que tem até perfil para isso, principalmente pelo carisma, pela forma como ele lida internamente no grupo, como os dirigentes enxergam o Alan Franco. Tem toda essa questão. Ah, mas eles não estão renovando e está saindo aí na mídia que o Alan Franco está acertado com o Palmeiras. Bom, como eu falei ontem à noite com uma pessoa de São Paulo que está diretamente envolvida nas negociações, nas conversas, e me garantiram que não existe absolutamente nada de Palmeiras, nem da parte do staff dele, nem da parte do jogador, e que o jogador ele tem um caráter muito grande, que o jogador, principalmente com eles, falando assim, eu quero ficar aqui e todos os meus esforços são para ficar. Então, corra de novo repetindo e reafirmando o que eu já tinha dito. Tanto da parte do Palmeiras, quanto da parte do staff, quanto da parte do jogador e da parte do São Paulo, as conversas estão em bom tom e tem-se uma perspectiva e uma crença de que o jogador ficará. Palavras do jogador, palavras do staff, é a forma como é lidado com os envolvidos na negociação, tá? E principalmente a posição do jogador na situação. O Alan Franco deixa claro para o São Paulo que ele quer ficar, que não existe absolutamente nenhuma conversa com não ficar no São Paulo, porque o foco dele é ficar no São Paulo, e nunca foi aberta a possibilidade dele sair para o Palmeiras. Se isso é verdade, se vocês confirmar, gente, eu não tenho como prever futuro. Estou dizendo para vocês a apuração que eu fiz e me deixaram tranquilo. Falei assim, Zanqueta, se por um acaso acontecer alguma coisa, vai ser para frente. Hoje, a nossa perspectiva é de que vai dar tudo certo, a perspectiva é que estamos no bom andamento, o atleta confirma o desejo de permanecer, o atleta se manifesta sem nenhuma sombra de dúvida de que quer permanecer no São Paulo por mais tempo. O São Paulo avançou nas tratativas para a renovação de contrato de Juan Tressoldi. O zagueiro, que agora se consolidou como titular do São Paulo, foi eleito o melhor jogador em campo no último domingo contra o Palmeiras, tem negociações bem avançadas. Desde o primeiro momento, de acordo com o que a gente conversou com pessoas próximas ao zagueiro, ele sempre se mostrou disposto a uma permanência no São Paulo. Ele está muito bem ambientado ao time, ao clube, à cidade, tem um aval também da comissão técnica e do departamento de futebol, então nunca foi um empecilho. Restava realmente, ou resta ainda, né, a negociação com o Sassuolo, o departamento de futebol de São Paulo. Uma predisposição já, um aceite de fato do Sassuolo para fazer essa negociação. O contrato do Juan seria estendido, né, nesse empréstimo, teria um empréstimo estendido, e aí ao final desse novo empréstimo, São Paulo obrigatoriamente compraria o Juan Tressoldi em definitivo, e aí depois assinaria um contrato mais longo com o zagueiro. Ele já se consolidou como titular do São Paulo, tem sido peça importante, a diretoria acredita sim que o jogador, além do retorno técnico no time, ainda por ser jovem, pode evoluir dentro do time, quem sabe, futuramente, se não for se consolidar no São Paulo nos próximos anos, acabar sendo uma venda futura, um jogador jovem, que tem passagem já pelo futebol italiano, então tem certa experiência, então o São Paulo acredita muito que é um jogador que valerá todo o investimento.
E aí, já há um acordo também bem encaminhado em relação ao seu novo contrato também com o São Paulo. Resta agora os trâmites finais ali de documentação, a parte burocrática, para o São Paulo garantir aí essa permanência do Juan. A expectativa é que até o fim do mês, né, o Juan Tressoldi ele tem contrato até o dia 30 de junho com o São Paulo. E aí a expectativa da diretoria é que até o fim deste mês já consiga ali colocar um novo contrato do Juan vinculado já na CBF com essa prorrogação desse empréstimo e aí essa obrigação de compra, tá? A mesma situação do Marcos Antônio. O Marcos Antônio até a semana passada estava mais avançado nesse quesito, já estava até numa troca de minutas de contrato. A Lazio já topou esse acordo e aí restam ali alguns detalhes burocráticos. O Marcos Antônio também vai ser no mesmo molde, vai fazer essa renovação contratual do empréstimo e aí ao término desse empréstimo o São Paulo terá que arcar com a compra. Os dois jogadores terão parcelas anuais, então você pega o valor todo da negociação, divide em 3 e aí vão ser as parcelas que o São Paulo vai pagar. Primeira parcela em 2026, segunda parcela em 2027 e terceira parcela em 2028. O São Paulo fez toda essa engenharia, porque nesta temporada, nessa reestruturação financeira, o clube não tem hoje recursos financeiros para realizar algumas compras. Então, por mais que queria a permanência dos dois, o São Paulo não poderia cumprir com o que está em contrato. Está no contrato na obrigatoriedade de compra dos dois jogadores, que a primeira parcela, a primeira dessas 3 parcelas anuais, teria que ser feito no ato da compra. Como o São Paulo não tem essas condições, o São Paulo conseguiu convencer os dois clubes italianos a postergar essa compra para o outro ano, essa primeira parcela, né? Meio que empurrou tudo. Colocou lá 2026, 27, 28, antes era 25, 26, 27, então os dois jogadores também já deram o aceite aí para essa extensão contratual, estão muito felizes também no clube. Pablo Maia também tem boas possibilidades de renovar o contrato logo logo, tá? O São Paulo existe um grande otimismo por parte do tricolor paulista de estender esse contrato do Pablo até 2029. Até alguns dias atrás, eu tinha entrado em contato com o Júnior Pedroso. Na época, ele falou: olha, vamos esperar o Pablo, o Júnior Pedroso, para quem não sabe, é o empresário do Pablo. Olha, vamos esperar ele voltar. Né, ele está no processo final de recuperação, vamos esperar ele voltar, mas sim, houve essa sinalização por parte do clube, houve sim esse contato, mas aí a gente vai esperar um pouquinho para essa volta do Pablo e aí depois a gente vai conversar e vai entender ali os termos que o clube quer. Agora, já do lado do São Paulo, do clube, já há um otimismo bem grande para essa permanência, tá? São Paulo já está bem confiante na manutenção do Pablo com o contrato até 2029, ele teria ali uma valorização salarial, teria ali algumas condições dentro do seu contrato melhores, e aí o São Paulo entende que essa renovação contratual é muito positiva, porque além de você permanecer com um atleta de 2027 para 2029, você tem ali uma tranquilidade maior nesse contrato do Pablo, você, entre aspas, se torna mais dono do jogador, né? Porque o contrato até 2027 daqui a pouco tá aí, né? São Paulo ano que vem já é 2026, então você evita riscos maiores e também você valoriza o Pablo e entende ali que quando chegar possivelmente uma proposta da Europa, o São Paulo tem um pouco mais de resguardo. E aí, o Pablo Maia, inclusive, que voltou, né, nesse último domingo a jogar, entrou no confronto contra o Palmeiras, as pessoas ali que estão no dia a dia do Pablo não descartam completamente a possibilidade dele, mesmo com essa renovação, ser vendido no meio desse ano, tá? Porque ele está voltando agora, ele ainda está valorizado, várias equipes, principalmente da Inglaterra, consultam o Pablo de maneira até recorrente, e aí existe uma forte possibilidade de uma proposta positiva chegar no meio da temporada. Até me deram alguns exemplos, principalmente do Gabriel Sara, que olha, foi um jogador que teve uma lesão certamente grave, mas como clinicamente ele se recuperou rápido, como é um jogador que está bem fisicamente, então quando o clube vai, pô, como é que tá a situação dele? Olha, ele tá bem clinicamente, olha aqui, tal, o clube, realmente, resta só um ritmo de jogo, algo nesse sentido. Então até o Gabriel Sara acabou sendo negociado na época com o Norwich, mesmo após voltar de uma contusão grave. E aí deram esse exemplo em relação ao Pablo, que de fato, mesmo com esse contrato possivelmente renovado, e com ele tendo voltado logo depois de uma contusão um pouco mais grave, não é descartado completamente a possibilidade de uma venda,
porque ele tem ainda o mês inteiro de maio ainda para se recondicionar fisicamente, provavelmente vai ter rodagem, até acredito que ele deve ser titular contra o Grêmio, pelo que eu conversei com algumas pessoas, que o Alisson, o jogo contra o Grêmio tem sido visto como o Alisson para dar uma descansada no banco de reservas, e aí o Pablo já teria mais rodagem, teria mais minutagem, alinhado a essa valorização que ele já tem dentro do mercado, pode sim chegar uma boa proposta no meio do ano para a venda do Pablo. Vamos aguardar aí que as cenas dos próximos capítulos para ver se de fato essas sondagens desses clubes que estão sempre em cima do Pablo acabem se concretizando aí no meio deste ano, tá? Para a gente fechar o vídeo de hoje, bora trazer uma informação que a gente conseguiu apuração. A gente já vem falando isso há um bom tempo, mas agora a gente conseguiu um pouco mais de detalhes. O São Paulo, além do centroavante, monitora a possibilidade, estuda a alternativa de contratar um atacante de beirada, principalmente um atacante que atue no lado do Ferreirinha, que tem as características, não precisa ser as características claras do Ferreirinha, eu não vou usar esse termo, mas que seja um jogador que atue pela esquerda e que tenha a perna direita como a sua com a maior predominância. E aí eu vou explicar um pouquinho do que a gente conversou do departamento de futebol para entender como que esse jogador seria. A palavra híbrido foi usada, que seria um jogador que preferencialmente faz essa função pelo lado esquerdo, só que ele pode fatalmente fazer outras funções lá no ataque. Ou seja, e aí me elencaram um camisa 11 que pode ser 10, eventualmente, que pode até ser um 7, jogar por um outro lado, ou que até pode ser um camisa 9. E aí, eu vou dar exemplos de jogadores, por mais que não sejam os mais badalados, mas eu vou dar alguns exemplos até de jogadores que já chegaram até a serem vinculados com São Paulo. Por exemplo, o Gabriel Veron, que atualmente está no Santos, que o São Paulo chegou a ter interesse. O Gabriel Veron seria um jogador desse. Ele pode jogar pelos dois lados do campo e pode jogar como centroavante. Acho que como meia, como camisa 10, ficaria mais inviável. Mas é um jogador nesse sentido. Por exemplo, tá? É só um exemplo de novo. O João Félix, que agora foi falado no Flamengo, é um jogador que pode fazer a função de 10, de 11 e de 7. Então são jogadores... Eu quis trazer dois jogadores até de níveis diferentes para vocês entenderem. Mas seria um jogador que pudesse dar esse leque de opções até para o Zubeldia. Era um nome que ele já queria em outros momentos, mas que agora ele vê ainda uma necessidade, inclusive, para em alguns determinados momentos durante os jogos, ele ter essa opção. Um jogador que pode dar várias opções dentro do time para se comportar de várias maneiras. É claro, repito, tem a questão financeira. Então o São Paulo ainda está estudando essa possibilidade, vai ver se chega alguma alternativa, se consegue encontrar alguma alternativa dentro do mercado que se encaixe com essas características. Se conseguir algumas peças, legal, vai conseguir, vai abrir negociação. Mas se vê que o mercado não vai lhe entregar essa opção, aí o São Paulo vai tentar meio que ali com as suas peças que já tem, tentar o melhor possível. Por exemplo, o Ramon Sosa, o pessoal está falando bastante, que até eu já trouxe um vídeo explicando que acho muito difícil dele vir jogar no São Paulo, por questão de grana mesmo, seria um jogador nesse sentido. O Ramon Sosa pode fazer várias funções no campo de ataque. Então é para vocês entenderem um pouquinho dessa peça que, além da prioridade do centroavante, o São Paulo vai dar uma observada também nessa situação desse atacante híbrido que pode fazer várias funções.